fui assistir Devoradora de Estrelas e me surpreendi que esse filme não é Interstellar 2.0. Se pá, esse filme tá entre as melhores experiências cinematográficas que eu tive nos últimos tempos. Se você não viu, venha comigo nessa jornada pra ver dois camaradas tentando salvar o mundo um do outro. Esse filme é um filmaço e ele é muito diferente dos demais. Ele tem uma identidade própria para um filme de espaço. E eu acho que é muito importante ressaltar isso, porque se você for assistir ele achando que vai ver Interstellar ou 2001, Uma Odisseia no Espaço, sinto muito, você vai se frustrar muito com a experiência desse filme. Ele é único e eu vou explicar de uma forma que eu acho que você vai conseguir entender. Enquanto 2001 e Interstellar são filmes de ficção científica, mas muito apelada pra ciência, enquanto isso Devoradores de Estrela apela muito pro fantasioso. Esse filme tem partes científicas muito boas, mas ele é totalmente fantasioso. E eu acho que o elemento que mais ressalta isso é o Alien, o Rock, que é uma das melhores introduções do filme. Mesmo sem ter rosto, ele consegue ser um personagem totalmente carismático. E isso é muito difícil de fazer nos cinemas. E a relação do Rock com Grace, o protagonista desse filme, é uma relação que faz tempo que eu não vejo, de uma camaradagem muito bem construída. São 2 horas e 50, menos porque não é todo momento que o Rock aparece, de momentos de construção de amizade perfeitas, que você realmente acredita naquela relação entre dois personagens fictícios. Mas, sem mais delongas, bora ver essa jornada incrível de dois personagens que eu me apaixonei. E você com certeza vai se apaixonar junto comigo. E já deixa o like e se inscreve pra ajudar nessa caminhada. E eu vou fazer uma pequena mudança na história desse filme, porque o protagonista, o Grace, ele tem flashbacks todo momento nesse filme. Acontece umas coisinhas e ele perde a memória, com ela voltando aos poucos no filme. Mas como isso seria um cu de adaptar pra vídeo, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou contar toda a história do presente, e quando ocorrer um acontecimento lá na frente, aí eu conto todo o flashback de uma vez pra vocês entenderem. Fechado? Bora pra essa jornada magnífica e eu vou mostrar porque que Devoradora de Estrelas é o melhor filme desse ano até o momento. O filme começa com Grace acordando de um coma, no meio de uma nave espacial, em um lugar que ele não faz a mínima ideia de onde ele está. E ele percebe que na sala onde tá, ele tem 2 cadáveres junto com ele. E ele tá tão mal de cabeça que ele não lembra nem o próprio nome. E no meio desse fafafá todo, ele encontra informações que são no mínimo chocantes. Ele está há mais ou menos 12 anos em coma. E ele foi mandado para uma missão suicida porque bactérias estão comendo o Sol e matando toda a vida do planeta Terra. Com a Terra estando com uma estimativa de vida de 30 anos. E como já passou 12, o tempo tá se esgotando, bebê. Não tem caminho para volta. E o combustível usado na nave são os Devoradores de Estrelas. E nela só tem o suficiente pra ida e não tem pra volta. Com o Grace ficando louco, porque ele não consegue entender por que ele se colocou nessa enrascada. Ele não entende, pra ele é um absurdo se sacrificar pelo planeta Terra. E nesse momento do filme eu achei que esse seria aquele tipo filme de espaço, onde o cara aprende a lidar com a solidão e com a morte iminente. Mas ele não é assim, e graças a Deus eu estava errado. Mas o filme é bem safadinho. Ele coloca umas montagens do Grace sendo bem esquizofrênico em vários cômodos da nave. Mas essa depressão do Grace dura pouco, e ele finalmente decide terminar a missão, indo pra Tau 7, a galáxia que ele foi mandado para conseguir as tais informações que a Terra precisa. E para deixar claro, nessa missão foi mandado 3 pessoas: o Capitão Robert e a engenheira Yao Li. Só que são aqueles cadáveres que o Grace encontrou. Então, meio que a nave não tem piloto, porque o Grace não faz a mínima ideia de como controlar essa bodega. Chegando em Tau 7, o Mendigo Galáctico encontra 3 coisas super importantes: o caminho de Petrova, que é simplesmente o rastro que os Devoradores de Estrela deixam quando eles cruzam o espaço, uma nave alienígena e o seu Light. A nave se aproxima do Grace, igual o nerd tenta se aproximar de uma pessoa do gênero feminino. E depois de toda essa interação tsundere entre naves, acontece o primeiro diálogo entre seres humanos e alienígenas. Os aliens mandam uma maquete pro Grace, e de retribuição ele mostra de onde vem, da Terra, deixando um papelzinho escrito o nome. E o Grace manda o Sedex de volta, e eles de novo retornam, só que agora é uma maquete da nave do Grace. Esses são os aliens mais fofos que existem. Depois de muita flertagem interespacial, os aliens criam um caminho super tecnológico pro Grace entrar na nave, e ele acaba entrando nesse tudo nem um pouco intimidador. No final de tudo tem uma parede e uma pequena flechinha com o alien, e aqui realmente rola uma interação entre alien e seres humanos. E aparece o Rock, o melhor personagem desse filme, disparado, o The Goat. Acontece um momento mímica entre brothers, mas não dá muito certo não a comunicação, com o Grace voltando pra nave e o túnel sendo desfeito da forma mais mágica possível. Mas o momento broderagem intergaláctica não acabou, só vai mudar de posição. Acontece um momento sexo entre naves e eles acham a posição perfeita, com o túnel sendo colocado outra vez, e finalmente mostrando a aparência do Rock, que com certeza você já viu, porque esse ficou muito famoso. Mas esse personagem é muito carismático. Ele não tem cara, ele não tem nada, ele literalmente é uma pedra andante, mas esse cara, ele é
Ele é meu amigo. Eu conheço esse personagem por 2 horas. E ele já é mais brother que muitos brothers. E eu vou fazer uma afirmação polêmica. Ele é a melhor pedra de toda a cultura pop. Não tem Pokémon, não tem ninguém que bate com o Rock, tá bom? E uma relação de amizade é formada, com o Grace acreditando no Alien que ele conheceu há 10 minutos. Mas o Alien é de bom coração, então não tem problema. E pra mostrar toda essa confiança, o Rock fala que o túnel tem oxigênio. E o Grace, como é um cara de muito bom coração, ele tira o capacete. E ele não morreu. Então tá tudo certo, rapaziada. E o filme revela que a galáxia e o planeta do Rock também estão sendo mortos pelos mesmos devoradores de estrelas. Então acho que nada mais justo do que ter uma conexão entre esses dois pra salvar o planeta Terra e o planeta do Rock, que eu esqueci o nome e não me importa. E a primeira coisa a se fazer é tentar criar uma forma dos dois se entenderem, porque senão não vai dar pra fazer essa missão. E o Grace dá aquele momento de super gênio dos filmes. Talvez me incomodou um pouquinho, porque ele acha uma solução muito fácil. Mas ele faz o quê? Ele faz uma tradução, tipo uma enciclopédia da língua do Rock. E isso acontece de uma forma super rápida do filme, porque eles não querem perder muito tempo. Com o Rock falando o idioma dele e o computador traduzindo na mesma hora. Mas tá bom, acho que não fazia muito sentido eles perderem tempo nisso. E depois acontece uma montagem dos dois bolando backs e teorias sobre o que são os devoradores de estrelas e por que tal set não está sendo afetado. E nesse momento o Rock cria uma camada protetora para conseguir entrar na nave do Grace. E ele faz isso porque o Rock, para sobreviver, precisa estar em ambientes com a temperatura muito alta que mataria qualquer ser humano. E dentro da nave o Grace mostra alguns cômodos e como que a Terra se parece. E usando esse computadorzinho para mostrar que o Rock não tem visão e ele usa da ecolocalização para enxergar, igual o morcego. E na continuação da investigação dos devoradores de estrelas, eles criam finalmente uma hipótese do porquê tal set não está sendo morto. Que no planeta principal de tal set existem predadores naturais da bactéria, fazendo com que ela não se espalhe pelo planeta. E isso se mostra uma hipótese super válida, fazendo que os dois bolem o plano de como conseguir amostras desse planeta. E como o Rock, pela sua alta temperatura, consegue manipular metais com muita facilidade, ele vai criar uma corrente e na ponte dela vai ter uma caixa cheia de coletores desses caçadores de devoradores de estrelas, para eles conseguirem coletar e ver se a hipótese está correta. Mas só tem um probleminha, só que tem um pequeno probleminha, o Grace que vai ter que controlar a nave, porque ela não foi planejada para ficar na órbita de nenhum planeta, então o piloto automático não vai funcionar. E nessa começa outra montagem dos dois se aproximando cada vez mais e o Grace treinando a pilotagem. E aqui acontece um dos momentos ouros desse filme. O Rock revela que tem uma parceira esperando por ele no planeta, e do outro lado o Grace não tem ninguém tá esperando ele voltar, e ainda que ele não vai voltar pra Terra porque ele não tem combustível suficiente. Essa missão desde o começo foi uma missão suicida, mas o anjinho da guarda, o Rock, ficou com pena do Grace e decide que vai doar gasolina o suficiente pra ele voltar, que só vai atrasar a viagem do Rock uns 6 anos. Mas tudo bem, esse bicho vive uns 600 anos, pelo menos o livro fala que é. O plano começa, o Rock joga a caixa e o Grace posiciona a nave certinha pra conseguir. Eles conseguem as amostras, só que quando a nave tá subindo, o bagulho tá derretendo, tá fritando, ela não tá aguentando a pressão do planeta e ela tá começando a pegar fogo por causa da atmosfera, fazendo o Grace ter que se apressar pra pegar a caixa. Só que acontece uns pequenininhos probleminhas, só que ele consegue no final. Esse filme não foi feito pra ter final triste. Só que na saída da órbita tá tudo pegando fogo e eles quase não conseguem sair, mas dá tudo certo, né? Os tanques de combustível estão vazando e a energia centrífuga que a nave tá fazendo fez com que o Grace batesse com a cara no painel, quase desmaiando, e na tentativa de abandonar os tanques de combustível ele não consegue, desmaiando por completo, sobrando para que o Rock, o The Goat, fizesse esse trabalho, saindo da cápsula dele e desligando a nave e soltando os tanques de combustível, e ainda por cima ele leva o Grace para a sala médica, se sacrificando no processo, quase morrendo. O filme corta para algumas horas depois, o Grace acorda e ele vê rastros que claramente são o corpo do Rock, só que mesmo nos trancos e barrancos o Rock conseguiu voltar pra bolha dele. E ele tá parado, só que tem um pequeno probleminha. O Grace não sabe se distinguir se ele morreu ou se ele só tá dormindo, porque até pessoas da mesma espécie do Rock não conseguem fazer isso. Até porque o Rock, bem no início do filme, ele conta uma história de como ele ficou meses e anos do lado dos corpos dos companheiros, achando que eles estavam só dormindo, só que eles tinham morrido pra radiação que os devoradores de estrelas estavam expelindo na nave. O Grace entra em choque e tenta criar um ambiente propício para a recuperação do Rock, e ao mesmo tempo eles pegam os predadores dos devoradores de estrelas para ver se a hipótese deles estavam realmente certa. E sim, eles conseguiram. Esses bichos estão matando os devoradores de estrelas, não deixando que eles se espalhem pelo planeta e nem pela galáxia de tal set. E ao mesmo tempo, finalmente, o The Goat volta à vida. O Rock sai e dá aquele abração no Grace. Inclusive, um dos melhores momentos desse filme. E você que é mais sagaz, você fica em choque nesse momento, porque você sabe que em filme de espaço, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Eu já tava achando que ia dar tudo caralho, ia dar tudo errado. Até porque tava faltando 30 minutos pro filme acabar, eu tava em choque. Mas por agora tá tudo tranquilo, tendo até uma festa de comemoração pros salvadores do mundo, com o Grace dando presente pro Rock, e de retribuição, ele deixa o Grace visitar a nave dele. E agora que toda a memória do Grace volta, com eu finalmente contando toda a história do flashback. O Grace era professor de ciências e ele dava aula pra criancinhas. Só que um dia, ele foi abordado por pessoas do governo, por achar que ele era uma pessoa útil pra investigação dos devoradores de estrelas.
Estrelas, já que anos atrás eles tinham postado uma tese sobre como que a água não é fundamental para a vivência dos seres vivos, e o governo tende a crer que os Devoradores de Estrelas são um caso desses, afinal eles vivem na superfície do Sol. O pessoal vai para um laboratório militar esterilizado completamente, e o Grace infelizmente descobre que sua tese até então está completamente errada, porque os Devoradores de Estrelas são compostos majoritariamente por água. Mas o nosso menino não se dá por vencido, e ele pede para a diretora do projeto deixar ele continuar participando, e ele consegue, podendo ter a chance de ver se ele descobre algo novo, junto de vários outros cientistas que estão no mesmo caminho. E nessa ele constrói uma caixa, que dentro dela tem um clima parecido com Júpiter, para descobrir por que os Devoradores de Estrelas estão saindo do Sol e indo para lá. E nessa ele descobre algo que era até bem lógico: eles estão fazendo isso para se procriar. Com essa descoberta, ele chama a atenção do governo, se tornando um dos cientistas principais da operação, indo pro comando central e fazendo parte dessa missão, que no fim é suicida. E ele descobre lá, ficando em choque com essa atitude, que ele não concorda, porque ele acha que isso é totalmente desumano. E logicamente, em nenhum momento ele dá a entender que quer participar. Na nave, é claro. Ele conhece a equipe que vai estar a bordo da nave, como que vai funcionar, e ele ajuda os outros cientistas a saber como que funciona e como que eles devem lidar com os Devoradores de Estrelas. Afinal, eles armazenam muita energia e serve muito bem como combustível para qualquer coisa. E no final da preparação, acontece uma pré-festa de lançamento. E eu tenho que falar porque eu não podia pular essa cena. E foi aqui uma das cenas que mais bombou na internet. E junto da música do Hairstyle, a atriz que interpreta a diretora do projeto começa a cantar a música que bombou na internet e faz todo o sentido com o filme, sendo alguns momentos que realmente vão fazer as pessoas lembrarem e que ficou marcado na internet. São algumas das partes mais virais no filme. E no dia seguinte, tudo vai pro caralho. A instalação inteira explode porque eles manuseiam os Devoradores de Estrelas da forma errada, acontecendo uma faísca que leva todo o prédio pros ares. E infelizmente, o cientista do projeto morre, e acaba que sobra pro Grace fazer esse papel. E meio que ele não tá muito afim não, mas ele, por bem ou por mal, ele vai, sendo dopado no caminho e colocado na nave. E voltando pro presente, ele tá totalmente cabulado, porque em nenhum momento ele foi corajoso de ter entrado na nave e ter sacrificado pro planeta Terra, que era o que ele tava achando que ele tinha feito todo o filme. E o bizarro é que ele ficou mais puto com isso do que com as pessoas que mandaram ele literalmente pra morte. Essa parte eu não vou mentir que eu acho meio engraçado. E depois desse momento de depressão, a dupla finalmente se separa, com eles dando presente pro outro, e infelizmente nenhum deles vai se ver mais. Mas acontece, tudo que é bom dura pouco. O Grace, no caminho de volta pra Terra, de novo acontece uma merda federal. E infelizmente, os Devoradores de Estrelas se adaptaram, e eles estão comendo xilofone, o material que estava servindo pra capsular ele. E o pior, a nave inteira do Rock é feita de xilofone. E infelizmente, provavelmente o Rock não vai perceber que os Devoradores de Estrelas estão comendo xilofone, e provavelmente vai ter uma morte lenta e agoniante. Mas o nosso protagonista mudou com essa jornada. Ele vai ter um momento de coragem dele e vai a caminho de salvar o Rock. Mas antes disso, ele manda todas as gravações da viagem dele conhecendo o Rock, dos Devoradores de Estrelas e o seu predador, e a forma de como produzir eles em massa. E tudo isso é mandado por sondas galácticas. E chegando na nave do The Goat, ele, contra todas as expectativas, tá vivo, tendo um reencontro dos brothers. E esse filme, ele felizmente tem um final positivo. E é algo que vai muito contra toda essa história, toda essa temática de filmes espaciais que tem um ar muito negativo. Meio que os dois são forçados aí pro planeta do Rock. Afinal, o Grace tá zero gasolina pra voltar. No filme isso não é contado, mas o Grace fica mais ou menos 16 anos no planeta do Rock. E ele se adapta muito bem. Ele vive lá numa bolha, vivendo com um amigo e se tornando um professor que dá aula pra espécie do Rock. E o melhor, o Rock ainda dá a opção do Grace voltar a qualquer momento pra Terra, mas ele prefere ficar junto do amigo. Enfim, que filmaço, meus amigos. Ele com certeza é o melhor filme de 2026. Se você não assistiu até agora, você tá perdendo tempo, porque esse filme é brincadeira de bom. Nota 9 pra ele não é nada mais que justo. E eu, como analista de filmes, bato o martelo que esse filme até agora é o melhor filme do ano. Beleza que está ainda na metade, mas eu acho que ninguém vai passar. Ele tá muito na frente. É uma jornada de contemplação e amizade que, assim, não é muito comum de ver nos dias de hoje, mas ela foi feita do creme de la creme. Muito obrigado por assistir essa jornada junto comigo e se inscreve para fazer jus ao filme. E tamo junto. Obrigado mais uma vez por ter assistido e falou!